Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aos 13 dias do mês de junho de 2019, às 17h30, no auditório Solon Amaral dessa Casa de Leis, realizou-se a segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, cuja pauta foi distribuição dos relatores. A reunião foi presidida pela deputada Fernanda Alves, contando com participação dos deputados Ana Carolina Bueno, Isabela Almeida, Pedro Rios, Eliseu Silveira, Rafael do Procon, Cairo César, Gleison de Souza, Ana Carolina Vasconcelos, Fernanda Alves, Elisandra Moura. A ata foi lida pela vice-presidente Ana Carolina Bueno, sendo aprovada após sua leitura. A presidente passou a distribuir os projetos para a relatoria, informando que realizaria essa distribuição, considerando a quantidade proporcionais entre os partidos políticos, convidando os parlamentares a manifestarem, em caso de interesse, na relatoria. Os processos foram distribuídos para os seguintes parlamentares. 01/2019, ao deputado Rafael do Procon. 03/2019, à deputada Elisandra Moura. 04/2019, a deputada Ana Carolina Bueno. 05/2019, a deputada Elisandra Moura. 06/2019, a deputada Ana Carolina Vasconcelos. 07/2019, ao deputado Rafael do Procon. 08/2019, ao deputado Pedro Rios. 09/2019, ao deputado Cairo César. 10/2019, ao deputado Gleison Souza. 11/2019, ao deputado Eliseu Silveira. 12/2019, a deputada Isabela Almeida. 13/2019, a deputada Ana Carolina Vasconcelos. 14/2019, ao deputado Cairo César. 15/2019, a deputada Ana Carolina Bueno. 16/2019, ao deputado Pedro Rios. 17/2019, ao deputado Pedro Rios. 18/2019, ao deputado Rafael Branco. 19/2019, ao deputado Adriano Ferreto. 20/2019, à deputada Ana Carolina Vasconcelos. E 21/2019, ao deputado Gleison Souza. O processo número 02/2019 foi inicialmente distribuído ao deputado Eliseu Silveira, tendo esse despacho revogado a pedido das autoras do projeto de lei, deputada Ellen Oliveira e Thaís Navarro, que informaram a intenção de pedir a retirada do mesmo junto ao plenário na próxima sessão. Sendo assim, retirado da pauta da CCJR, por determinação da presidente, nada mais. Para o momento, a presidente encerrou a reunião e agradeceu a participação de todos, convocando outra para o dia 14 de junho de 2019, às 8 horas, no auditório Solon Amaral. Para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Está em deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Ok, está aprovada a ata da última reunião. Abro o momento agora para a devolução dos relatórios e eu vou conceder 5 minutos para a defesa de cada relatório dos deputados. Podem iniciar a devolução, por favor, dos relatórios que já estão aqui, impressos. Questão de esclarecimento, presidente. Qual é o tempo máximo que nós temos para fazer a devolução dos projetos? Obrigado. Até a reunião das 10 horas, então. Uhum.
Deputados, antes de fazer a devolução, se vocês quiserem ler o relatório de vocês para fazer a defesa, vocês têm 5 minutos. Deputado Rafael, o senhor deseja iniciar? Senhora. Excelentíssima senhora presidente, senhora vice-presidente Ana Carolina, 5 minutos, bom dia. Bom dia aos senhores e senhoras deputados. Eu estou relatando o projeto do senhor deputado Rafael do Procon, deputado Eduardo Rezende e o senhor deputado Eliseu Silveira. Pois bem, senhora presidente, esse projeto começa inicialmente sendo pautado sobre questões de defesa do consumidor, e eu quero destacar aqui que esse projeto tem sido delimitado a partir da Constituição da República Federativa do Brasil e também sobre a questão da Constituição do nosso Estado de Goiás, e aqui faço menção, então, daquilo que foi dito pelos senhores 3 deputados do DEM, sobre a questão dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Destaca aqui o artigo 5º, título 7º também, da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1 dos princípios gerais da atividade econômica, capítulo 6 da defesa do consumidor, bem como também destaco a questão que esse projeto tem em fazer banco de dados para todos os consumidores que desejam estar fazendo essa coisa. Pois bem, dispõe sobre a criação de banco de dados com anotações sobre a incidência de reclamações e práticas abusivas empregadas por pessoas físicas e jurídicas que comercializem produtos ou prestam serviços para a defesa preventiva do consumidor. Versam os autos sobre o projeto de lei de autoria dos ilustres deputados Rafael do Procon, Eduardo Rezende e Eliseu Silveira, dispondo sobre a criação de banco de dados com anotações sobre a incidência de reclamações e práticas abusivas empregadas por pessoas físicas e jurídicas que comercializem produtos ou prestam serviços para a defesa preventiva do consumidor. A proposição disciplina sobre a criação, formação e consulta a banco de dados, com anotações sobre incidência de reclamações e práticas abusivas de pessoas físicas e jurídicas, para a formação preventiva de defesa do consumidor, sem prejuízo do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Consta na justificativa que a finalidade do projeto é a educação sobre o consumo, chamando a atenção do consulente de uma forma moderna e eficiente sobre as práticas abusivas praticadas pela empresa e comércio. Por fim, alude-se que o projeto busca prevenir e alertar o consulente sobre a incidência de anotações recorrentes sobre determinado cadastro como forma de evitar eventuais problemas. Esta é a síntese da proposição em análise. Percebe-se que a propositura em pauta versa sobre matéria pertinente à proteção ao consumidor, matéria essa que insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente da União e dos Estados-membros, conforme o artigo 24, inciso 8º da Constituição da República, cabendo, portanto, à União estabelecer normas gerais e aos Estados suplementar a legislação federal. Neste aspecto, exercendo seu desiderato constitucional, a União editou Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas gerais sobre a proteção dos consumidores. Constata-se que a matéria tratada na presente propositura, que institui norma de proteção aos consumidores sobre a incidência de reclamações e práticas abusivas empregadas por pessoas físicas e jurídicas que comercializem produtos ou prestam serviços para a defesa preventiva do consumidor, não tem a natureza de norma geral sobre o tema, mas sim a natureza de medida específica inserida no âmbito da competência legislativa do Estado-membro. Constituição, artigo 24, inciso 8º, parágrafos 1º e 2º. Motivo pelo qual a presente propositura deve prosperar, pois é compatível com o sistema constitucional vigente. Portanto, não vislumbramos qualquer óbice jurídico que impeça a aprovação da propositura em análise, a qual revela-se compatível com o sistema constitucional vigente. Nesta oportunidade, visando o aprimoramento da proposição original, apresentamos as seguintes emendas. Primeira emenda modificativa. Fica suprimido o hífen após a numeração do artigo 1º do presente projeto de lei. Segunda emenda modificativa. Ficam os pontos finais dos incisos 1º ao 5º do artigo 2º, substituído por ponto e vírgula. Terceira emenda modificativa. Fica o ponto e vírgula do inciso 5º do artigo 5º, substituído por ponto final. Quarta emenda modificativa. O inciso 2º do artigo 6º inicia com a letra minúscula. Quinta emenda modificativa. Fica o ponto final do inciso 1º.
do artigo 7º, substituído por ponto e vírgula. Sexta emenda modificativa. Fica suprimido o ponto final após a numeração do artigo 8º e 9º do presente projeto de lei. Sétima emenda modificativa. A expressão único do parágrafo único do artigo 11 fica grafada em letra minúscula. E oitava emenda modificativa. O artigo 12º do presente projeto de lei passa a ter a seguinte redação: esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua aplicação. Isto posto com a... Deputado, obrigada. Tudo bem. Pode. Das emendas, ora apresentadas, somos pela constitucionalidade e juridicidade da presente propositura. Esse é o relatório, senhora presidente. Obrigada, deputado. Apenas informando os deputados, por uma questão de transparência, nós não vamos iniciar as deliberações nesta reunião. Os projetos de lei vão ser escaneados e encaminhados para todos terem ciência, até para evitar pedidos de vista, só para ter ciência do conteúdo do projeto de lei. E nós vamos iniciar as deliberações na próxima reunião, às 10 horas, tudo bem? Passo a palavra agora para a deputada Ana Carolina, do PSB, e ela vai fazer a defesa do seu relatório. 5 minutos, deputada. Relatório versam os autos sobre o projeto de lei de autoria dos ilustres deputados Ellen Stefane Rosa de Oliveira e Enoque Neves, dispondo sobre a inclusão do calendário cultural do Estado de Goiás na Batalha Goiana de Hip Hop. A proposição estabelece a inclusão no calendário de cultura do Estado de Goiás na Batalha Goiana de Hip Hop, na terceira semana do mês na capital, a qual incluirá 4 modalidades: emcing, b-boy e grafite reads. Segundo consta na proposição, o evento será organizado por meio de atividades do movimento negro goiano, como a Batalha da Norocity, UF Centro, Organização Negra e Periférica Carolina Maia de Jesus e órgãos institucionais que visem a ordem e a civilidade, como a Agência Municipal do Meio Ambiente, Prefeitura de Goiânia, do Estado de Goiás e órgãos responsáveis do Estado de Goiás. Estabelece a proposição que o local da Batalha Goiânia de Hip Hop deverá ser a Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, por tratar-se de um local de fácil localização e acesso da comunidade periférica, reconhecido como o marco inicial da construção de Goiânia, local que apresenta um espaço sustentável para a realização do evento. A justificativa expõe que há pouco tempo as batalhas de hip hop retornaram para os centros de Goiânia e nas periferias, principalmente região noroeste. Mas mesmo estando em local público, o movimento é impedido por aqueles responsáveis pela segurança da população goianiense. A marginalização da cultura negra é representada nas mídias. O corpo negro é o principal alvo de uma sociedade racista. E é nas rimas, danças e grafite que o hip-hop denuncia tanto a marginalização desse povo, como também a luta desde a escravidão do povo preto. Essa é a síntese da proposição em análise. Por se tratar de simples inclusão de manifestação de cunho cultural no calendário oficial estadual, entendemos que não há qualquer óbice constitucional ou legal para aprovar a propositura em pauta, especialmente porque a matéria não está inclusa aquelas de competência privativa do governo do Estado. Artigo 20, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Goiás. No mérito, a propositura será em consonância com o artigo 215 da Constituição Federal, a qual estabelece que o Estado deve apoiar e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Consta-se, portanto, que a proposição é plenamente compatível com o sistema constitucional vigente. No entanto, com a finalidade de aprimorar a redação da presente propositura, apresentamos a seguinte emenda modificativa e a emenda aditiva. Primeira emenda modificativa. A emenda do projeto de lei apresentado passa a ter a seguinte redação: inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a Batalha de Hip Hop, realizada toda sexta-feira em Goiânia, Goiás. A emenda aditiva 2. O projeto de lei ficará acrescido de um artigo, conforme a redação abaixo, deverá ser inserido logo após o atual artigo 10.
Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Isso posto, com a adoção das emendas apresentadas, somos pela constitucionalidade e juridicidade dessa matéria do presente projeto de lei, é o relatório. Obrigada, deputada. Próximo a fazer defesa do seu relatório. Entrega. Presidente, questão de ordem. Queria registrar a presença, por favor. Gleison, MDB. De acordo. Alguém inscrito, presidente? Posso apresentar o meu? Sim, deputado Pedro Rios, nome, por favor, o partido, e o senhor tem 3 relatorias, vai apresentar as 3 agora? Não, somente uma. Somente uma, ok. 5 Somente minutos, por favor. Deputado Pedro Rios, partido PSDB. Apresentarei relatórios sobre o projeto de número 2019-0017, de autoria do deputado Leonardo Campos Reis, que versa sobre a isenção de pagamento de taxa para a confecção e emissão de segunda via de documentos de identificação pessoal que tenham sido furtados ou roubados, que sejam confeccionados pelo Estado. Versam os autos sobre o projeto de lei de autoria do nobre deputado Leonardo Campos, que pretende instruir a gratuidade para expedição na segunda via de documentos pessoais daquelas pessoas que foram vítimas de roubo ou furto no Estado de Goiás. Segundo a proposição, a concessão do benefício fica condicionada ao registro de ocorrência, cujo documento deve ser anexado ao pedido de isenção. Ademais, o projeto prevê o prazo máximo de 60 dias, contado do registro da ocorrência, para que seja realizado o requerimento da isenção, sob pena de perda do direito ao benefício. Quanto ao mérito, entendo que a matéria é relevante e justa, uma vez que pretende desonerar as vítimas de furto e roubo dos custos para a emissão da segunda via de documentos. A segurança pública é dever do Estado, previsto expressamente na Carta Magna. Portanto, se é falho na sua garantia ao cidadão, é justo que o próprio Estado assuma as despesas para a emissão de documentos, na hipótese de furto ou roubo. Atualmente, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio de portaria da Secretaria de Segurança Pública, não registra em delegacia física a perda e o furto de documentos pessoais, como é elencado na presente proposição. Essa ação é desempenhada pelo próprio interessado, através da delegacia virtual que é disponível acesso no site da Polícia Civil do Estado de Goiás. Portanto, se faz necessário para evitar possíveis fraudes que esses documentos, para obterem validade para os fins dessa lei, tenham a assinatura da autoridade policial competente da comarca que registra o fato. A proposição original eximiu os beneficiários da lei da responsabilidade civil, criminal e administrativa, no caso de haver comunicado falsa autoridade a que se refere. Como disposto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro, a falsa queixa-crime é passível de responsabilidade criminal e, tendo em vista a eficácia normal mencionada, não deve ser eximida do meio do instrumento que se utiliza, mesmo se arbitramento de multa administrativa, sob pena de se estimular a prática da falsa queixa-crime. Portanto, deve-se a legislação estadual estar em consonância com as normas de caráter penal que a União estabeleceu. Constata-se que a proposição é pertinente e plenamente compatível com o sistema constitucional vigente, inexistindo obstáculos à sua regular tramitação nesta Casa. Todavia, com o propósito de aprimorar o projeto no tocante à técnica legislativa, esta relatoria oferece um substitutivo apresentado à consideração desta CCJ. Dispõe da seguinte maneira: a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no termo do artigo 10º da Constituição Estadual, decreta e sanciona a seguinte lei. Passa a vigorar com o artigo 1º. Ficam isentos de pagamento de taxa para emissão de segunda via de documentos pessoais emitidos por órgãos públicos estaduais as pessoas que foram vítimas de furto ou roubo, bem como aqueles que comprovadamente informarem a perda. No caso da perda de documentos, parágrafo único. No caso da perda de documentos, observar-se-ão as seguintes condições pessoais: renda máxima per capita de 1 salário mínimo, participação, inciso 1º, perdão. Renda máxima per capita de 1 salário mínimo, inciso 2º. Participação em programas destinados às pessoas de baixa renda promovidos em âmbito federal ou estadual. O artigo 2º. Para obter isenção do que se trata o artigo 1º, a vítima deverá apresentar ao órgão emissor respectivo boletim de ocorrência policial, no qual deverá constar a enumeração dos documentos furtados, roubados ou perdidos. Para que o registro de ocorrência tenha validade para o disposto nessa lei, deverá acompanhá-lo a assinatura da autoridade policial competente. Artigo 3º. A falsa comunicação de crime acarretará as sanções previstas no artigo 340 do Código Penal Brasileiro. Artigo 4º. As delegacias policiais localizadas no Estado de Goiás, bem como os locais responsáveis pela emissão de documentos, ficam obrigados a fixar, em local visível, cartaz que informe sobre a isenção que trata essa lei com os dizeres:
é isenta do pagamento de taxa de emissão de segunda via de documentos emitidos por órgãos públicos estaduais, no caso de furto, roubo ou perda devidamente registrados. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor no prazo de 120 dias. Isto posto, com a adoção do substitutivo ofertado, somos pela constitucionalidade e juridicidade da propositura em pauta. É o relatório. Obrigado, Excelência. Obrigada, deputado. Deputados, a defesa dos relatórios é facultativa aos que realmente quiserem fazer, e se não quiserem ler o relatório que elaboraram, podem simplesmente pontuar as partes principais para elucidar realmente o que defender. Deputado Rafael do PROCON, seu nome, partido, e o senhor tem até 5 minutos. Rafael do PROCON, partido DEM. Primeiramente, bom dia a todos, à mesa, bom dia a... Deputado, desculpa interromper o senhor, só Deputado, o senhor tem que pedir a palavra, sim. Desculpa, só uma questão de ordem. É só para perguntar se depois que cada um fizer a sua... Não tem momento de... Não, a discussão vai ser feita na próxima reunião. Tudo bem? Uhum. Pode continuar. Então, vou conceder 20 segundos a mais. Isso, obrigado, deputado. Então, bom dia a todos, bom dia aos assessores, ao fundo, bom dia aos deputados, colegas, à mesa e à equipe técnica. Bom, eu fiquei responsável por 2 projetos na minha relatoria. Um eu vou apresentar em outro momento, e agora eu vou apresentar a relatoria dos meus colegas aqui de profissão, a Adna Rocha e deputado Rodrigo Bispo. Eles juntos fizeram um projeto que trata de educação e esporte. Basicamente, eles criam uma política, ou melhor, eles possibilitam a criação de políticas para que esses esportes sejam fomentados para o pelo Estado de Goiás, para que as pessoas possam, então, usufruir. Meu primeiro ponto é o seguinte, em relação à competência, tá? A competência concorrente, então, pela Constituição Federal, é permitido tanto o Estado legislar quanto a União, então, totalmente constitucional nesse sentido. E, mais adiante, o que eu fiz no projeto, até por uma questão de texto, eu reduzi um pouco o projeto. A Procuradoria já havia reduzido um pouco, tá, deputado? Eu reduzi um pouco mais, mas não perdeu a essência. Foi só uma questão de formatação e de adicionar um parágrafo, remover um artigo, alguma coisa do tipo. Então, eu fiz um substitutivo desse projeto, que, aliás, é excelente. Não vejo por que esse projeto não tenha que ser promulgado. Ademais, Excelência, é um projeto que a Constituição, ela não só admite que seja feito, mas ela incentiva. E, na verdade, ela chega até a afirmar que deve ser feito. Se Vossa Excelência pegar o artigo 217 da Constituição, ele afirma o seguinte: é dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um. É basicamente o que os deputados Bispo e a Adna fizeram nesse projeto. Então, diante do texto que eu li, eu não vejo porque ele é inconstitucional, tá? Eu pugno pela constitucionalidade do projeto e sugiro que os colegas conheçam o projeto dos deputados, porque realmente é um projeto que ele é inédito e vale a pena ser lido e vale a pena ser estudado para a gente poder ter mais novas ideias desse formato aqui. Tá bom? Obrigado. Obrigada, deputado. Senhora presidente, por questão de ordem, peço que registre a minha presença na casa e bom dia a todos e a todos os deputados que se faz presente, cumprimentar a presidente, bem como ao público que se faz presente. Meu muito obrigado. Presidente, bom dia. Questão de ordem, queria confirmar a presença também. O senhor Felipe de Castro. Felipe de Castro. PSDB. Cairo MDB. Não, deputado Felipe, o senhor também não é suplente, né? Não está na relação, então não consta na presença. A gente consta apenas os titulares e eventuais suplentes. Mais algum deputado vai querer devolver relatório e fazer defesa no momento? Eliseu Silveira do DEM. Ok, o senhor tem 5 minutos, deputado.
Bom dia, nobres deputados. Bom dia, presidente, vice-presidente. Me foi destinado o relatório do parecer do projeto número 11 de 2019, que é da autoria da ilustre deputada Pastora Aninha e Lucilene Calunga. O projeto trata-se sobre fomento ao turismo comunitário no estado de Goiás. O projeto tramitou com a arrimo do processo legislativo e, em continuidade, foi proposição encaminhada a esta comissão para análise do seu aspecto constitucional, legal, jurídico e redacional. Em se salientar que a Procuradoria Legislativa emitiu parecer dispondo sobre a constitucionalidade da matéria, já que essa fomenta o turismo nos moldes do artigo 180 da Constituição Federal. Entretanto, a Procuradoria, ao dispor da parecer de constitucionalidade, ela solicitou diversas emendas, das quais 2 eu acato e 1 eu refuto. A primeira emenda modificativa institui a política estadual de turismo de base comunitária nas áreas de interesse turístico e das outras providências. A Procuradoria pugnou pela modificação da emenda. A segunda emenda é colocar a primeira palavra de todos os incisos e artigos com a letra maiúscula, o que eu mantenho. A terceira emenda foi uma emenda supressiva, na qual a Procuradoria pugnou para suprimir o artigo 4º da referido projeto de lei, porque se tratava de criação de fundo municipal, ou seja, impactaria no orçamento e aí vedaria, por questão constitucional, a propositura aqui. Então, a competência seria do Estado, do governador. Contudo, eu analisando o projeto, para não perder o teor da matéria, achei por bem a gente fazer uma emenda supressiva aqui, para permitir uma alteração no artigo 4º, simplesmente para não colocar, fica criado o fundo municipal, mas colocar assim, é autorizado a criação de fundos municipais para fomentar o turismo. Então, trocando apenas esse artigo. Com isso, o relatório. Perfeito, obrigada. Deputado, mais alguém para devolução ou defesa? Com licença, eu gostaria de pedir para fazer a defesa de um dos relatórios que eu fui responsabilizada. Deputada, a senhora tem 5 minutos. Nome e partido, por favor. Ana Vasconcelos, Partido dos Trabalhadores. A bancada do PT ficou responsável pela relatoria de 3 processos e, nesse momento, eu pretendo apresentar o relatório do projeto de lei apresentado pelo deputado Adriano Ferreto, pela deputada Ana Carolina Bueno, e a deputada Letícia Garcês, que institui o Programa Estadual Transcidadania e dar outras providências. Trata-se, portanto, de um projeto de lei que trata-se de políticas públicas para fomentar e assegurar direitos fundamentais e garantias para a comunidade e para pessoas transexuais, travestis e demais transgêneros, por conta da situação de vulnerabilidade em que se encontram. O projeto, ele tem regulamentação, tem base constitucional para ser transitado, vide artigo 5º da Constituição e artigo 3º, que defende o combate às discriminações e o direito a todos. A União defere também aos estados, ao Estado de Goiás, a competência de possibilitar as políticas públicas, o fomento de políticas públicas, e não mais as únicas alterações que deveriam ter sido propostas mesmo no projeto de lei, se diz respeito à construção do projeto. Então, é basicamente a questão de edição mesmo, a edição de artigos e de incisos, para que se adeque às normas da casa. É isso, preciso fazer a leitura da lei? Não, não é necessário. Todos vão ter acesso. Obrigada, deputada. A nossa sessão se encerra em 3 minutos, correto? Às 8h50. Mais alguém tem algum relatório para devolver? Deputada Lisandra, a senhora tem 5 minutos. Nome e partido, por favor. Lisandra Moura, PRB. Dos 2 projetos que foram relatados, o primeiro que eu gostaria de apresentar
para todos aqui agora. É o processo número 19003, de autoria da deputada Júlia Matos. Dispõe sobre a obrigatoriedade em acrescentar uma matéria na capacitação da Polícia Militar e Civil referente à abordagem às vítimas mulheres em caso de violência doméstica para aprimoramento dos serviços prestados. Ou seja, a partir da relevância desse projeto, né, com vista aos dados estatísticos que mostram como o estado de Goiás é extremamente perigoso para as mulheres, esse projeto que busca uma capacitação para aprimorar, né, o atendimento, né, às vítimas, é de suma importância. No entanto, embora extremamente relevante, esse projeto, a forma que ele foi feito, né, ele invade a iniciativa privada do governador do estado, prevista no artigo 20 da Constituição Estadual, a qual eu vou ler aqui. Artigo 20. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, aos cidadãos, na forma e dos casos previstos nesta e na Constituição da República. São de iniciativa privativa do governador as leis que disponham sobre os servidores públicos do estado, seu regime jurídico, criação, provimento de cargos, empregos e funções na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, estabilidade e aposentadoria e a fixação e alteração da sua remuneração ou subsídio. O ingresso, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, deveres, a remuneração ou subsídio, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas peculiaridades de suas atividades. Como invade, então, as atribuições do Executivo, o projeto, então, é inconstitucional e este é o relatório. Obrigada, deputada. Nós ainda temos um momento restante para a reunião se encerrar. Mais alguém para devolução ou defesa? Ok, não havendo mais nada a tratar nesta reunião, declaro-a encerrada, convocando a todos para comparecer à reunião das 10 aqui nesta sala. Obrigada.